Olá, bem-vindos a mais um Conversa com o Cientista, e na esteira do buraco negro vamos continuar falando de teoria da relatividade. Um pouco sobre a teoria da relatividade restrita. Veja bem, existem duas teorias da relatividade: a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. Como o nome já diz, a geral é mais geral que a restrita, veio depois e engloba tudo. Porém, a primeira que Einstein descobriu ou inventou foi a restrita, isso em 1905. Einstein era muito físico, ele era meio desleixado com matemática, os professores reclamavam disso dele. Inclusive os professores achavam que Einstein não chegaria muito longe, porque ele tinha problemas de seguir plano de estudos, de ir para a aula, de acompanhar. Ele gostava de pensar fisicamente. E o que levou ao desenvolvimento da teoria da realidade restrita foi o fato de Einstein tentar entender algumas questões que pareciam estranhas para ele. Por exemplo, se a gente está num automóvel, uma velocidade de 30 km por hora, existe outro automóvel do nosso lado a 30 km por hora também, se a gente olhar para esse outro automóvel, a gente vai ver ele parado, porque nós estamos com a mesma velocidade relativa. Einstein pensava, bom, e se a gente estiver na mesma velocidade da luz e olhar para a luz, a gente vai ver a luz parada? Isso era meio inconcebível para ele, porque não se sabia o que seria a luz parada, seria uma coisa realmente estranha. Outra questão muito em voga para Einstein era que existia uma forte incompatibilidade entre duas teorias bem aceitas na época. Era a teoria do eletromagnetismo, aquela teoria que lida com fenômenos elétricos e magnéticos, como raios elétricos e bússolas magnéticos. E a outra teoria era a mecânica newtoniana, que lida com o movimento de estrelas, planetas e qualquer movimento mesmo aqui na Terra. E essas duas teorias pareciam matematicamente incompatíveis e também de alguma forma fisicamente incompatíveis, mas matematicamente. E essas duas questões intrigavam muito Einstein. Ele passou muito tempo pensando nelas. Por outro lado, a física estava com um outro problema, que era que não conseguiam detectar o éter. Hoje sabemos que o éter não existe, ou pelo menos acredito que não existe, mas naquela época, final do século XIX, os físicos achavam que o éter existia. Porque se ele não existisse, dava sérios problemas. Por exemplo, que ninguém entendia era como é que as ondas eletromagnéticas iriam se propagar se não houvesse um éter. Esse talvez fosse o menor dos problemas, mas naquela época, como se achava que toda onda precisava de um meio para se propagar, queria-se o éter. E procurou-se sinais do éter, vestígios do éter e nada. Então, como os resultados não batiam com o que se achava, chegaram-se a criar certas gambiarras na física para tentar explicar os resultados e ainda assim manter o éter. Mas tudo ainda era muito confuso. Até que chegou Einstein e matou a pau. Ele acertou certinho e ele conseguiu de uma forma bem simples. O artigo dele é simples. Uma pessoa assim que terminou o segundo grau talvez consiga ler, que tem algum conhecimento de física, poderia ler o artigo dele de 1905, porque não há contas, não há nada muito complicado. E ele conseguiu de uma forma simples resolver todos esses problemas de uma vez só. Por isso que ficou uma teoria tão poderosa, apesar que na época desconfiavam. Por que desconfiavam? Porque a teoria dele, apesar de simples, mudava toda a estrutura do que conhecemos por espaço e tempo. Inclusive, Einstein, pouco antes de publicar o seu artigo, e ele já estava pensando nesses problemas há muito tempo, ele numa caminhada com um amigo dele, Michel Bessel, ele disse para o Bessel: descobri, a questão está no tempo. Ele viu que todo o problema da física, não todos os problemas da física, mas tudo aquilo que envolvia essa questão do éter e dessa incompatibilidade da mecânica newtoniana com o eletromagnetismo, estava na questão do tempo não ser o mesmo para todo mundo. Até então imaginava-se que o tempo passava da mesma forma para todo mundo. Por exemplo, o que são 5 horas para mim, que passam 5 horas para mim, também passam 5 horas para você, também passam 5 horas para o Zequinha, independentemente do que cada um está fazendo. E o que Einstein percebeu que não.
O tempo não passa da mesma forma para todo mundo. O tempo vai depender, a passagem do tempo vai depender da velocidade da pessoa. Se alguém está com uma velocidade maior que a outra, para esta pessoa o tempo vai passar mais devagar. E como é que a gente pode medir isso? Isso, a princípio, é uma ideia, mas você tem que experimentar e ver se é assim mesmo. O jeito mais fácil seria alguém sincronizar dois relógios, uma pessoa sai correndo e depois de algum tempo parar e sincronizar e ver se os relógios ainda estão sincronizados, da pessoa que ficou parado e da pessoa que está correndo. O problema é que essa diferença no tempo é tão pequena que na época de Einstein não dava para fazer isso, não dava para fazer essa experiência. Porém, existia uma outra experiência que dava para fazer mais ou menos naquela época ou um pouco depois, que envolve partículas elementares. Algumas partículas elementares vivem muito pouco, da ordem de menos de um segundo, muito menos de um segundo. Então a gente pode medir isso em laboratório, que essa partícula ela é criada e logo ela decai, ela some. E esse tempo que ela vive, por exemplo, não daria para ela vir da atmosfera da Terra até o chão. Porém, essas partículas são criadas na atmosfera da Terra. Vêm raios cósmicos, que são partículas que vêm lá do universo, superenergéticas, batem na superfície da Terra, geram outras partículas. E dessas partículas que são geradas, algumas são desse tipo, que vivem muito pouco. Então ela deveria andar só um pouquinho e decair, sumir. Porém, como ela está muito rápida, o tempo para ela passa diferente. Então ela tem tempo para ela de chegar na superfície da Terra, se o tempo para ela passar mais devagar. E a gente vê essas partículas na superfície da Terra, a gente detecta. Portanto, elas chegam. Portanto, realmente, o tempo passa mais devagar para elas. Mas muitos podem dizer, isso aí é uma coisa acochambrada, talvez, os experimentos estão errados. Mas hoje em dia nós já temos tecnologia suficiente para fazer diferente. Para pegar exatamente o que eu falei. Dois relógios sincronizados, relógios atômicos que você pode sincronizar muito bem. Um fica aqui na Terra, o outro bota-se no avião que fica dando voltas ao redor da Terra. Esse avião depois para e você compara os seus relógios e você vê que eles não estão mais sincronizados. Um passou de uma forma o tempo e a outra de outro. E para o relógio que estava em movimento, o tempo passou mais devagar. Ele estava atrasado. Isso é fantástico, isso é vamos dizer assim, uma evidência de que a relatividade restrita está correta e é espantoso, talvez. A teoria da relatividade restrita é de 1905. Em 1907, um físico alemão chamado Hermann Minkowski, que inclusive tinha sido professor de Einstein, e inclusive tinha dito que Einstein não chegaria a lugar nenhum, que ele era um fanfarrão, e se surpreendeu com a brilhanteza de Einstein. Ele viu que a ideia de Einstein ficaria mais bonita, tanto matematicamente quanto talvez fisicamente, se você pensasse o espaço e o tempo como uma coisa só, uma entidade só, chamada de espaço-tempo. E Einstein, ele não gostava muito da ideia de Minkowski, ele achava que ele estava matematizando à toa. Como eu disse, Einstein, ele não ligava muito para a matemática, ele queria saber da física. Mas a ideia de Minkowski, ela grudou tanto que aos poucos os físicos começaram a ver que era muito mais interessante pensar no espaço-tempo do que no espaço e no tempo separadamente. E foi essa ideia de Minkowski de pensar no espaço-tempo que levou de alguma forma a teoria da relatividade geral. Porque na relatividade geral você pensa exatamente o espaço e o tempo como um espaço-tempo curvo. É uma teoria muito bonita. E Einstein começou a ver que Minkowski também tinha dado uma contribuição muito grande e que a ideia de Minkowski também tinha sido genial. E falando aí nessa questão do tempo, a relatividade restrita, ela dá origem a um paradoxo muito legal chamado paradoxo dos gêmeos. Não sei se vocês já ouviram falar.
que é o seguinte: se tem dois gêmeos idênticos, um fica na Terra e o outro embarca num foguete e passa anos viajando e esse foguete volta, como esse foguete vai estar muito rápido, o efeito da relatividade vai ser muito maior. Então, quando esse gêmeo voltar para a Terra, ele vai estar muito mais novo do que aquele que ficou aqui na Terra. Quer dizer, quem viajou, o tempo passa mais devagar. Então, se você quiser que o tempo passe mais devagar para você, basta viajar por aí a uma velocidade muito grande. O problema é que essas velocidades usuais que a gente está acostumando não vai fazer a menor diferença. O tempo que vai modificar é questão de microsegundos, talvez. Então, ninguém vai. Você pode passar a vida inteira viajando de avião, que não vai fazer a menor diferença para você. Com a teoria da relatividade geral, que nós vamos falar em um outro episódio, a coisa muda completamente. E, por exemplo, o tempo também passa a passar mais devagar quando você está próximo de campos gravitacionais muito fortes. E é por isso que naquele filme Interestelar, quando os personagens lá, eles passam perto de um buraco negro, e aquele tempo para eles de 2 segundos, para uma pessoa que não está perto do buraco negro, que estava longe, a diferença de tempo é espantosa. Então, o que é 2 segundos para a pessoa que está ali perto do buraco negro, pode ser 2 anos, 10 anos para quem está longe do buraco negro. Então, eles vão para o planeta de um campo gravitacional muito forte, voltam para a espaçonave, e o cara que ficou na espaçonave já está bem velho, porque o tempo passou bem diferente. São 2 coisas que alteram a passagem do tempo. A primeira é a velocidade e a segunda são fortes campos gravitacionais. Mas isso aí só viria a ser descoberto com a teoria da relatividade geral. E Einstein levou 10 anos para passar da restrita para a geral. Foi um trabalho muito árduo, ele teve que aprender muita matemática, ele teve que começar a dar mais valor à matemática, e ele mesmo pensou, puxa, eu devia ter prestado mais atenção na matemática lá, porque hoje eu preciso dela. Então, já estamos aí, um vídeo muito longo. Quem gostou, por favor, assine o nosso canal, compartilhem, façam perguntas e até o próximo Converse com o Cientista.